Olá, estamos iniciando mais uma aula de filosofia do livro Filosofando e quero convidar você a pegar aí o seu livro físico e ir lá na página 348, onde nós vamos estudar o capítulo 27, Estética, Introdução Conceitual. Na abertura do capítulo 27, nós temos essa obra de arte que depois retornaremos a ela para fazer um pouquinho de reflexão. Nesse instante, nós vamos ficar aqui com os objetivos deste capítulo. Os objetivos desse capítulo serão compreender que a estética é um ramo da filosofia, compreender que o gosto, como julgamento sem preconceito, é formado a partir da convivência com a obra de arte, entender o significado da polêmica sobre a subjetividade e objetividade do gosto por meio da história da filosofia e distinguir a experiência estética de outras experiências a partir de suas características próprias. E compreender que a recepção estética não impõe regras externas à obra para julgá-la. Ao longo deste capítulo, nós teremos alguns conceitos chaves que seriam importantes que vocês, ao longo do seu estudo, da sua leitura do livro didático, pudessem se ater e buscar, inclusive, fora do livro didático, complementações para a compreensão desses conceitos, que serão os conceitos de estética, gosto, valores estéticos, conceito de belo, conceito de feio, conceito de preferência e o conceito de experiência estética. Serão esses os principais conceitos que iremos trabalhar neste capítulo. E, ao longo do nosso estudo, buscaremos, então, atender a esses objetivos que são propostos para este capítulo em questão. O livro de vocês, ele abre com esta obra de arte. Essa obra de arte aqui, ela se chama Natureza Morta com Maçãs. Ela foi feita por Vic Muniz, 2004. Essa obra de Vic Muniz, parte da série Quadros de Revistas, apresenta-nos uma natureza morta. Ela nos faz pensar em outro artista e em outra obra do século XX, o pintor pós-impressionista Paul Cézanne e sua Natureza Morta com Maçãs. Seria então uma cópia? Não. De um lado, se imaginarmos a criação de Cézanne, teremos densas camadas de tinta a óleo aplicadas sobre uma tela, recorrendo tanto a pincéis como a espátulas. De outro, ao observarmos a obra reproduzida acima, veremos que um furador de papel e revistas parecem ter substituído os instrumentos usuais na composição da obra. Eu vou convidar vocês para a gente assistir um vídeo sobre esse artista, Victor Muniz, onde ele fala um pouco sobre as suas obras e sobre como ele as produz. Ele ficou bastante famoso quando ele fez a abertura de uma novela da Globo, né? E nós vamos então assistir esse vídeo e depois voltamos para conversarmos um pouquinho mais sobre esse tema que é a arte, a estética ou a filosofia estética, ok? Ele utiliza materiais inusitados para recriar possibilidades de perceber o mundo. Nossa repórter foi conhecer um pouco mais do trabalho do artista brasileiro Vic Muniz. No início de sua carreira, Vic Muniz produzia apenas esculturas. Depois, passou a fotografar suas obras e atualmente seus projetos consistem em trabalhar a ilusão através da construção de imagens. O Vic hoje é um dos artistas brasileiros com mais visibilidade, né, no mercado da arte e no cenário da arte contemporânea. É um artista com obras em importantes instituições europeias, importantes museus americanos, por exemplo, o MoMA de Nova York, o Metropolitan tem obras dele, né?
um artista que tem 20 anos de carreira e que agora organizou essa retrospectiva que conta justamente toda essa trajetória. Olha ao seu redor e escolha o objeto mais inusitado que encontrar. Agora imagine criar uma obra de arte a partir dele. Difícil, né? Esse é o diferencial de Vicky Muniz, que utiliza em suas obras poeira, lixo, chocolate e até geleia. São fotografias que elas oscilam entre um registro, entre um desenho e mesmo entre pintura e escultura, que são modalidades mais tradicionais da arte, né? Ele problematiza tudo isso a partir da fotografia. Algumas imagens que a gente já tem familiaridade, por exemplo, a Mona Lisa, ele remonta isso, nos reapresenta essas imagens com materiais bem inusitados. Ele fez essa série com as divas de Hollywood, com o diamante, porque o diamante é um material eterno e que simboliza todo o glamour, né, toda a fama, etc. E, por outro lado, os vilões ele fez no caviar, que é também um material nobre, mas é um material que, primeiro, é um ovo, né, que simboliza toda essa transformação, e também a própria morte deles, o perecimento deles e a negatividade que eles incorporam. Na nossa exposição do capítulo, então, nós vamos para o item 1, conceito e história do termo estética. Desde a pré-história, a arte tem feito parte da vida do ser humano. Se nós voltarmos lá para a análise das pinturas rupestres, nós veremos ali já quase que uma primeira forma do homem se manifestar através da arte, aquelas gravuras que eles deixavam nas paredes das cavernas. Não vamos ater aqui os seus significados místicos, mas é uma primeira manifestação deste ser humano que busca se comunicar através da arte. Mas a palavra estética, ela só aparece no vocabulário lá no século XVIII, por volta de 1750, quando o filósofo alemão Alexandre Baumgarten referia-se à cognição por meio dos sentidos, ou seja, o conhecimento sensível. Mais tarde, passou a usar o termo como referência à percepção da beleza, especialmente da arte. Então, foi esse indivíduo aqui o primeiro a introduzir o termo estética. Para Baumgarten, a estética ela tem exigência própria em termos de verdade, pois alia a sensação e sentimento à racionalidade. Para ele, a estética completa a lógica e deve dirigir a faculdade do conhecer pela sensibilidade. Define a beleza estética como a perfeição, à medida que é observável como fenômeno do que é chamado em sentido amplo gosto e beleza. Seria essa a definição que Baumgarten tem sobre a estética. Essa definição é dada por Dennis Huysman no Dicionário dos Filósofos. Kant daria continuidade a esse uso utilizando a palavra estética para designar o julgamento de beleza, tanto da arte quanto da natureza. No século XX, a constatação da existência de muitos valores estéticos além da beleza levou o objeto da estética a deixar de ser a produção voluntária do belo. Mais recentemente, foi ampliado para referir-se a julgamentos e avaliações, como também as qualidades de um objeto, as atitudes do sujeito para considerar o objeto e, principalmente, a experiência prazerosa que o indivíduo pode ter diante de uma obra de arte. Mais importante do que tudo isso, o estético passou a denominar outros valores artísticos
que não só a beleza no sentido tradicional. Ao estudar a história da arte, entretanto, encontramos expressões como estética renascentista, estética realista, estética socialista. Nesse caso, a palavra estética, usada como substantivo, designa o quê? Um conjunto de características formais que a arte assume em determinado período, que corresponde ao que chamaríamos de estilo. Esse é um significado restrito do termo estética, que atualmente também pode ser trocado por poética. É nesse sentido que podemos falar da poética do Victor Muniz, que a gente viu lá no início, que produz arte a partir do lixo, de revistas picadas e de outros materiais, além de fazer uma releitura de obras de outros artistas e também se utilizar da fotografia. O principal, entretanto, é o seu modo próprio de ver o mundo. Tá? Quem foi Alexandre Bongard? Foi um filósofo alemão que deu então o primeiro curso de estética em 1742. Esse curso foi a base do livro Estética, escrito originalmente em latim, com o título de A Estética, que ficaria inacabado até a morte do filósofo em 1762. Graças a ele, a filosofia foi enriquecida com essa nova área do conhecimento. Então, aqui nós tivemos, nesse tópico que fiz a leitura com vocês, praticamente uma análise da origem do termo estética. Para entender que quando estivermos falando de estética, a partir de agora, nós estaremos falando desse sentimento humano que se expressa através da arte e como que a filosofia se relaciona com esta maneira de se comunicar também, que seria a arte. Quero convidar você agora a pegar o seu caderno e fazer esta questão que está sendo proposta aí. Quem introduziu a palavra estética no vocabulário filosófico? E explique o significado filosófico do termo e a evolução do seu uso ao longo da história. Então, você pega o seu caderno e vá registrando isto agora aí no seu caderno, ok? Bom trabalho!